ao Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Eu sou a Dayana. E o episódio de hoje é o Pescador e o Gênio das Mil e Uma Noites. De As Mil e Uma Noites, é verdade. De As Mil e Uma Noites. Muito bem, vamos lembrar que esse é um conto polissêmico, um dos contados por Sherazade ao Sultão, e é também tratado como um conto terapêutico. Vamos falar sobre isso e sobre Salomão prender os gênios no fim do episódio. Então vamos lá pra essa terapia literária, e a gente também tem algumas novidades para revelar aí pros nossos leitores após o episódio. Boa leitura! O Pescador e o Gênio, de As Mil e Uma Noites. Uma adaptação de Paulo Sérgio de Vasconcelos. Havia um pescador muito velho e muito pobre que mal conseguia ganhar dinheiro para não deixar morrer de fome sua mulher e seus 3 filhos. Todos os dias, de madrugada, ele saía para pescar. Lançava sua rede ao mar 4 vezes. Um dia, numa noite de lua, foi até a praia. Tirou a roupa, entrou na água e lançou a rede. Quando a puxou, sentiu resistência. Pensou, desta vez fez uma boa pescaria. E ficou muito contente. Porém, quando foi ver o que estava nas malhas da rede, notou que não passava de uma carcaça de burro e passou da alegria à mais completa tristeza. O pescador, então, costurou a rede que tinha se rasgado com a carcaça e a lançou de novo às águas. Ao puxá-la, sentiu grande resistência e concluiu: "Ah, desta vez minha rede está cheia de peixes!" Mas só encontrou nas malhas da rede um grande cesto cheio de areia e lama. Ficou desesperado e disse: "Oh, sorte, deixa de estar com raiva de mim. Não persiga um pobre coitado que está suplicando para que você o poupe. Saí de minha casa e só vim ganhar o meu sustento. Você me anuncia a morte. Não sei fazer outra coisa para sobreviver, mas apesar de todos os meus esforços, não consigo nem mesmo satisfazer as necessidades mais básicas de minha família." Pondo fim às suas queixas, o pescador jogou o cesto e, depois de ter lavado cuidadosamente a rede enlameada, lançou-a ao mar pela 3ª vez. Mas só conseguiu tirar das águas do mar pedras e sujeira. Quase enlouqueceu de tanto desespero. Entretanto, como o dia começava a nascer, não se esqueceu de sua prece como bom muçulmano. Em seguida, suplicou: "Meu Deus, bem sabeis que só lanço a rede 4 vezes por dia. Já joguei 3 vezes e nada consegui com o meu trabalho. Só me resta uma chance, suplico. Fazei o mar favorável a mim." Terminada a prece, lançou a rede pela 4ª vez. Quando achou que deveria haver peixe, puxou-a sem muito esforço. Não havia peixe. Mas, em vez disso, um estranho vaso de cobre que, pelo peso, pareceu estar cheio, estava fechado e lacrado com chumbo. "Vou vendê-lo e, com o dinheiro, comprarei trigo", pensou ele. Depois de examinar o vaso cuidadosamente, o pescador sacudiu-o para ver se o que havia dentro dele fazia barulho. Não pôde ouvir coisa alguma. Pensou que deveria estar cheio de algo muito precioso. Para acabar com a dúvida, pegou sua faca e abriu-o com um pouco de esforço. Virou a boca do vaso para o chão, mas nada saiu, o que o deixou muito espantado. Então, colocou o vaso na sua frente. Enquanto o observa, eis que sai do interior do vaso uma densa fumaça. O pescador recua assustado. A fumaça se eleva até as nuvens e forma um nevoeiro intenso sobre o mar e a praia. Que era aquilo? Quando a fumaça saiu totalmente do vaso, juntou-se e tornou-se um corpo só.
do qual se formou um gênio 2 vezes mais alto do que o mais alto de todos os gigantes. Vendo o monstro tão monstruosamente grande, com cara de poucos amigos, o pescador quis fugir, mas aterrorizado nem conseguiu se mover. O gênio disse com uma horrível voz de trovão: Salomão, grande profeta de Deus, perdoai-me! Nunca mais me oporei à vossa vontade e obedecerei a todas as vossas ordens. Assim que ouviu as palavras do gênio, o pescador lhe disse: Ó espírito orgulhoso, o que você está dizendo? Faz séculos que Salomão, o profeta de Deus, está morto. Mas conte-me a sua história. Por que estava encerrado neste vaso tão pequeno? O gênio, então, lançando um olhar orgulhoso e cheio de ódio ao pescador, respondeu: Dirija a palavra a mim com mais respeito. Você é bem atrevido em me chamar de espírito orgulhoso. Pois bem, falarei com mais respeito se chamar você de ave da felicidade? Perguntou o pescador. Eu estou lhe dizendo, dirija-me a palavra com mais respeito antes que eu o mate. E por que você me mataria? Replicou o pescador. Acabo de pôr você em liberdade, já esqueceu? Não esqueci, mas isto não me impedirá de matá-lo e só concedo a você uma graça, disse o gênio. E qual é essa graça? Perguntou o pescador. Você pode escolher a maneira pela qual quer que eu o mate. Mas que mal eu lhe fiz? É essa a recompensa que eu recebo pelo bem que fiz a você? Não posso tratá-lo de outra maneira, respondeu o gênio, e passou a contar sua história. Sou um dos espíritos rebeldes que se voltaram contra a vontade de Deus. Todos os outros gênios reconheceram o poder do grande Salomão e a ele se submeteram. Eu e mais um outro fomos os únicos a não querer cometer essa baixeza. Para se vingar, Salomão encarregou Asaf, o filho de seu primeiro-ministro, de ir buscar-me e levar-me à sua presença. Ordenou então que eu abandonasse meu modo de vida, reconhecesse seu poder e me submetesse às suas ordens. Recusei e preferi expor-me a seu ódio a prestar-lhe juramento de fidelidade e submissão. Querendo me castigar, encerrou-me neste vaso de cobre para que eu não pudesse escapar. Na tampa de chumbo do vaso pôs seu sinete, onde está escrito o nome de Deus. Depois, mandou que um dos gênios que lhe obedeciam atirasse o vaso ao mar, o que fizeram. No primeiro século de meu aprisionamento, jurei que se alguém me livrasse antes de se passarem 100 anos, eu o faria milionário. Mas os 100 anos se passaram e ninguém apareceu para me prestar tão bom serviço. No segundo século, jurei revelar todos os tesouros da terra para quem me libertasse, mas ainda dessa vez não tive sorte. No terceiro, prometi fazer do meu libertador um poderoso soberano, estar sempre ao seu lado em espírito e conceder-lhe 3 desejos todo dia, qualquer desejo. Mas também esse século se foi, assim como os outros, e eu continuei na mesma situação. Finalmente, enraivecido por me ver preso por tão longo tempo, jurei que se alguém me livrasse, eu o mataria sem dó nem piedade e não lhe concederia outra graça, senão a de escolher o tipo de morte pela qual morreria. Assim, uma vez que você me libertou hoje, só lhe resta escolher a maneira pela qual quer que eu o mate. Aquelas palavras deixaram o pescador desesperado. Sou realmente desgraçado. Vim aqui prestar um grande serviço a um ingrato. Suplico-lhe, pense na injustiça que você está praticando e anule um juramento tão pouco sensato. Se você me perdoar, Deus o perdoará. Se me deixar viver, Ele o protegerá em todas as situações críticas de sua vida. Não, sua morte é certa, respondeu o gênio. Falta só você escolher a maneira como deseja morrer.
Ai de mim, tenha piedade. Lembre-se do que fiz por você. Já lhe disse, é justamente por essa razão que eu sou obrigado a matá-lo. É estranho. Não entendo por que você quer pagar o bem com o mal, prosseguiu o pescador, provocando a réplica do gênio. Não vamos mais perder tempo. Suas palavras não me farão mudar de ideia. Vamos logo. Diga-me como deseja morrer. A necessidade obriga o homem a recorrer à esperteza. Assim fez o pescador. Disse ele ao gênio: já que não poderei mesmo evitar a morte, submeto-me à vontade de Deus. Mas antes de escolher como desejo morrer, suplico-lhe, pelo nome de Deus gravado no sinete do profeta Salomão, filho de Davi, responda à pergunta que desejo lhe fazer. Quando o gênio viu que aquele homem lhe fazia uma súplica que o obrigava a responder de forma favorável, estremeceu e disse: pergunte-me o que quiser, mas se apresse. Eu responderei dizendo a verdade. Eu queria saber se você estava realmente preso nesse vaso. Você juraria pelo nome de Deus? Sim, respondeu o gênio. Juro pelo grande nome que está gravado no lacre deste vaso. Para ser franco, não posso acreditar no que você está dizendo. Nesse vaso não caberia nem mesmo um pé seu. Como é possível que o corpo inteiro estivesse preso aí dentro? Mas eu juro que é verdade, respondeu o gênio. Você não acredita mesmo depois de eu ter jurado? Não mesmo. Conte outra. É impossível acreditar, a menos que você me mostre como fez para ficar fechado aí dentro. Ver para crer. E imediatamente o corpo do gênio dissolveu-se em fumaça, que se estendeu sobre o mar e a praia. E depois, juntando-se, começou a entrar de novo naquele vaso de cobre, lentamente, lentamente, até que nada ficou de fora. Logo saiu uma voz que disse: e então, pescador incrédulo, eis-me dentro do vaso. Acredita em mim agora? O pescador, em vez de responder ao gênio, pegou correndo a tampa de chumbo e, fechando o vaso, disse: gênio, peça-me perdão e escolha a maneira pela qual deseja morrer. Mas não, será melhor que eu o lance de novo ao mar, no mesmo lugar de onde eu tirei. Depois, construirei uma casa nesta praia para nela morar. Aqui avisarei os pescadores para que, se por acaso lançarem as redes nestas águas, não pesquem um gênio mau como você, que jurou matar seu libertador. O gênio implorou e implorou que o pescador o libertasse. Dizia: meu amigo pescador, não seja cruel. Não é justo vingar-se. Pelo contrário, devemos pagar o mal com o bem. Liberte-me. E eu contarei a você uma história muito interessante. Qual? Se deseja ouvi-la, abra este vaso, por favor. Como é que eu posso contar histórias fechado aqui, nesta prisão minúscula? Eu contarei quantas você quiser depois que sair daqui. Não, respondeu o pescador. Não vou libertar você, não. Não adianta insistir, vou jogar o vaso no fundo do mar. Mas antes, escute-me, gritou o apavorado gênio. Se você me soltar, juro que não lhe farei mal. Melhor, ensinarei como você pode se tornar muito rico. A esperança de sair da pobreza convenceu o pescador, que disse: jure em nome de Deus que você fará o que acaba de prometer, e eu o soltarei. O gênio jurou, e então o pescador abriu o vaso. Primeiramente saiu dele uma fumaça, que logo tomou a forma do gênio. Este, assim que pisou no chão, deu um pontapé no vaso, que foi se afundar nas águas do mar. O pescador ficou aterrorizado, mas o gênio deu uma gargalhada e o tranquilizou. Não tenha medo, vou cumprir a minha palavra. O gênio levou o pescador, ainda desconfiado, até um lago entre montanhas. Ali, insistiu para que ele lançasse a sua rede às águas transparentes. Qual não foi o espanto quando o pescador viu que com sua rede pescara 4 peixes, um de cada cor: branco, vermelho, azul e amarelo. O gênio lhe disse: leve esses peixes para o sultão. Ele lhe dará por eles mais dinheiro do que você jamais teve na vida. Mas cuidado, venha pescar neste lago só uma vez por dia. Depois de dizer essas palavras,
O gênio bateu forte no chão com o pé. A terra se abriu, engoliu-o e por fim se fechou. O pescador fez exatamente o que o gênio lhe recomendara. O sultão, por aqueles peixes, recompensou-o de tal forma que ele nunca mais passou necessidade. Mas essa já é uma outra história. E esse foi o Pescador e o Gênio, de As Mil e Uma Noites. Muito bem, esta adaptação de Paulo Sérgio de Vasconcelos, uma seleção de contos bem interessante. A gente já fez desse mesmo livro Aladim e a Lâmpada Mágica. E agora a gente retorna aqui com uma roupagem, uma pesquisa um pouco diferente em relação ao próprio gênio em si, né? Sim. Que vem e volta na história, na nossa história, né? Como seres humanos, essa figura do gênio sempre está permeando. Mas antes de a gente chegar lá, né? A gente teve algumas mudanças, estamos com várias mudanças acontecendo aqui no Leitura de Ouvido. A gente falou já do episódio passado, né? Primeiro quero dizer que eu tô feliz em estar de volta. Eu tô... Na semana passada você ancorou sozinho aqui a abertura. Eu tô um pouco enferrujado, na verdade. Mas é que assim, lá no YouTube a gente vai mudar um pouco a forma de a gente publicar os nossos episódios. Porque o que acontece, né? A gente entende aqui como a gente trabalha com contos e poemas de domínio público. Desde o começo foi uma opção nossa, né? Os textos em domínio público. Isso, que são muito ricos, né? Por si só. A gente até não sente falta, assim, de ter coisas que não são de domínio público, porque a literatura é muito vasta, né, no domínio público. É bom falar que o domínio público é aquele texto que já está livre de pagar direito autoral, por exemplo, para utilizar, né? Então a gente não precisa pagar para nenhum autor em relação a gente fazer os textos deles aqui. São de domínio público, né? Justo. Então, lá no YouTube é um pouco diferente, assim, porque o que o YouTube entende quando a gente coloca esses textos que a gente coloca aqui no podcast? Ele entende que a gente está se apropriando do conteúdo que outra pessoa criou. Como se a gente pegasse assim o Harry Potter lá e lesse o audiolivro do Harry Potter, sabe? Então a gente obras que não são de domínio público, e se a gente pegasse e lesse essas obras e tentasse monetizar, isso não seria possível, né? Como fazemos domínio público, na teoria é pra ser possível, né? Mas não foi. Mas o YouTube, ele tem sistemas automáticos que verificam isso. Então, quando o nosso canal entrou lá para monetização, foi recusada a monetização por falar que a gente está fazendo essa utilização de conteúdo de outra pessoa, né? Mesmo sendo domínio público, o YouTube ele não vai lá e avaliar o nosso caso em específico, né? Porque existem, enfim, milhões de canais e tal, e esse processo é meio automatizado. Então o YouTube foi lá e falou, não, aqui você não pode monetizar esse conteúdo que você tá fazendo. Mesmo a gente fazendo um debate totalmente original, a gente dando uma roupagem bem diferenciada pro texto, né? Com esse audiodrama e essa sonorização cinematográfica, ainda assim, né? Não é aceito como um produto nosso, propriamente dito. Vocês sabem que a gente rala pra caramba aqui no podcast desde o começo. A gente começou a fazer o podcast investindo do bolso, né, pra fazer. Pagamos o banco de som. Depois a gente entrou no financiamento coletivo, que tá aí cerca de 1 ano e meio rolando. A gente conta com alguns apoiadores, mas pra manter um projeto dessa qualidade técnica e artística, é claro que o investimento, se fosse pôr na ponta do lápis, a gente tá fazendo de graça, né, Sim. Lucas? E, claro, a gente tenta meios. Então, a monetização no YouTube era um canal que a gente buscava pra tentar, assim, amenizar um pouco, né? Ter mais uma fontezinha ali de retorno. Isso. Então, lá pro YouTube vai mudar as coisas. Aqui, se você tá ouvindo aqui no Spotify, né, na Apple Podcasts ou qualquer lugar de streaming de podcast aí, não vai mudar nada. Nosso podcast vai continuar igual. Mas lá no YouTube, a gente não vai mais postar os livros, a parte da leitura, né? A gente vai postar, assim, as nossas... o que a gente tá fazendo aqui, né? As notas de rodapé, a gente vai postar conteúdo voltado à literatura, que envolvam esses autores, que envolvam esses livros, mas que não seja a leitura ao pé da letra, né? Então, lá no YouTube isso vai parar de acontecer e vai ficar mais com as nossas discussões aqui e o nosso conteúdo criado
sobre literatura. Que, por sinal, são sempre muito curiosas, né? A gente cava em vários lugares, faz uma intertextualidade grande, né? Interartes também. Então, o texto nunca é um objeto solto para nós aqui. Ele sempre é conversado com diversas frentes, né? As tessituras acontecem aqui nessa hora da nota de rodapé, a gente se diverte tanto e tem esses retornos das pessoas que escutam, né? Putz, as notas no final, desde que vocês começaram a fazer, realmente foram um diferencial. Então, lá, textos do começo que não ganharam notas de rodapé, quem sabe a gente retornando aquele autor, a gente possa arrematar, né, e fazer essas notas e tá colocando esses clips, né, no YouTube também. Mas a priori lá a gente vai ter essa mudança no canal, então vocês vão perceber isso. Continuem acompanhando, porque vai ter clipes cada vez mais dinâmicos. São as cápsulas literárias, né, que a gente gosta de falar, a pessoa... Nossa, de repente, num 2, 3 minutos, fica sabendo um universo de coisas na literatura, ela pode costurar com a bagagem dela e, tipo, tá sempre crescendo como ser humano, né? É verdade. Então, o conteúdo continua lá, só de uma forma um pouco diferente. Muito bem. Vamos lá, então. Já demos o disclaimer e agora vamos para o pescador. O pescador e o gênio. Nós temos um senhor idoso, né? Um homem, pai de família, que é um trabalhador pobre, mas inteligente. A história nos mostra que ele é muito inteligente, tanto é que a gente tem essa reviravolta, né, na história em função da inteligência do pescador, né, do velhinho. Sim, falou pro gênio, será que você não cabe? Acho que você não cabe ali, né? Duvido, igual que faz com criança, né? Duvido criança que não você quer tome tomar esse banho, remédio. Criança não quer tomar banho, você fala, duvido que você vá tomar banho. Ali, daí a criança vai. Duvido que você entre no chuveiro ali. Agora que eu vou mesmo. Assim, nossa filha funciona muito nessa por essas e outras, base, né? Que também é tratado como um conto terapêutico. Sim. Tem a visualização, né, do pescador ou do gênio como a criança ou como o pai, né? E assim, etc. Mas não vou entrar nesse mérito, porque eu não quero entrar no território dos terapeutas para não deixá-los... como se diz, despertar a sua ira ou a sua... Terapeuta ou o seu amor. Terapeuta, na teoria, não pode, né, despertar a ira assim tão agressivamente. Mas enfim. Ira agressivamente. Não, muito respeito aos terapeutas, né? Eu não vivo sem os terapeutas, muito legal. Não, mas é uma brincadeirinha aqui, né? Mas de fato esse conto é utilizado, só que assim, ó, essa versão que a gente trouxe, ela tem um happy end. Que na versão original termina quando o pescador encerra de novo o gênio dentro do jarro com o chumbo, né, que ele encerra com o chumbo e joga no mar. Não tem essa de, por favor, não, me dá uma segunda chance. Daí ele abre de novo e o gênio volta e o gênio chuta o vaso pro mar e leva ele pro lago lá das riquezas. Esse happy end é uma versão... que o Paulo Sérgio de Vasconcelos, ao buscar o texto em francês do Antoine Galland, que foi um grande historiador, né, de oriental, do mundo oriental, um arqueólogo, um francês, que fez então As Mil e Uma Noites para a versão francesa, daí é dessa versão que o Paulo Sérgio de Vasconcelos parte para essa tradução e adaptação aqui. Então, esse tem um happy end, né? Ele ele então torna-se um homem rico em função dessa expertise em ter tratado o gênio nessa psicologia reversa, né? E o gênio realmente ter entrado e depois se arrependido, né? De estar ameaçando ele de morte. Então, tem toda essa situação. Mas é um pouco... eu entendo como acabaria com ele jogando o gênio pro mar, né? Que faria mais sentido, porque daí o pescador demonstra um pouquinho de ganância ali, né? Depois que o gênio volta. Que daí o gênio fala, te prometo que eu vou te dar tudo que você quer. Ele usa, né, acho que dá aos peixes, te dá riqueza, né? E daí o pescador fica, então vamos ver, né? E eu achei que na primeira leitura, né? Eu achei que nessa hora que o pescador demonstrasse essa certa ganância, o gênio ia daí sair, revidar e acabar matando ele. Quem sabe até matando ele. Mas não foi o que aconteceu, né? Você fica esperando o gênio matar o pescador. Agreement, né? Eles concordaram ali. Sim. E viveram felizes. Muito bom. Tanto é que ele leva ele... Só que é interessante, né? Tudo místico. Ele leva ele para esse lago onde ele pesca. Vamos
quadrangular todas as 4 possibilidades do conto que eu relacionei aqui. Primeiro, que é um pescador metódico, ele joga sua rede 4 vezes. Na primeira vem uma carcaça de burro, na segunda areia e lama dentro de um cesto, na terceira pedras e sujeira, e na última o vaso de cobre com o gênio encerrado com a tampa de chumbo. É muito importante o chumbo para usar essa tampa, e eu fui a fundo mesmo, porque note que no começo da história, quando ele sai do jarro, ele brada em relação a Salomão. Lembra disso? Sim. Uhum. Então, o que rola ali? Salomão, né, esse rei Salomão, rei de Israel, que era filho de Davi e de Batseba, foi o cara que dominou os gênios. Então, na história bíblica, necessariamente a gente não tem essa relação com os gênios. Mas como esse rei foi um homem muito sábio, pipocaram várias historinhas sobre ele para além da Bíblia. E essa de que ele teve o poder de dominar 72 seres é uma delas. Alguns chamam esses seres de anjo, outros têm um termo ifrit, né? Mas esses seres, os gênios, eles são dúbios, assim, eles têm um poder muito grande, tanto para o bem quanto para o mal. E nesse conto a gente percebe isso muito nítido. Tem horas que você fala, não, esse gênio pode ser bonzinho. Não, esse gênio vai matar esse cara agora mesmo. Não é verdade? Você não tem essa sensação? Sim, realmente. E faz sentido, né, o chumbo também. A gente tem chumbo nas portas de consultório de raio-x, né, que é todo isolado com chumbo, então tipo, é o metal que isola mesmo, né, então por isso que ele fechou ali com o chumbo também. Só que tem uma questão bem ampla sobre isso, que eu fui pesquisar e encontrei um quadro, conforme, são 72 almas, então, entes que ele encerrou nos vasos. Conforme a categoria desse ente, era o material utilizado para selar o vaso. Os que foram selados com chumbo eram da ordem de cavaleiros. Então, esse gênio aqui é um gênio da ordem dos cavaleiros. Interessante. Então, por exemplo, os reis eram encerrados em vasos com ouro. Uhum. Então, conforme o tipo de categoria de pessoa, é o metal utilizado para encerrar esse vaso. Uhum. E daí, quando eu descobri que ele era um cavaleiro, eu falei, legal. Isso explica, talvez, ele bater o pé no final, a terra se abrir e ele subir. Pode ser. E assim, é interessante também que o jeito que a gente percebe o gênio, né? Aquele gênio da Disney azulzinho, né? Então, quando a gente vem para as 1001 Noites, a gente vê que é muito diferente, né? Então tem até o Aladim e a Lâmpada Mágica. O Aladim e a Lâmpada Mágica que descreve o gênio como um demônio. Horroroso, assim, né? Então, isso é muito, muito legal que você vê que tem esses vários tipos assim, e a gente vê a figura do gênio se repetindo em várias coisas. Porque esse lance dos 3 desejos e tudo mais, né? E vou te conceder um desejo. Uhum. A gente tava comentando do The Witcher, né? Sim. Que tem isso no jogo. E no jogo é uma missão secundária, assim. E na série a gente tem ali um episódio em que ele tá na beira de um lago procurando um djinn, né? Que também... Os gênios também são chamados de djinn, né? Então ele tá ali jogando uma rede... É verdade, ele tá jogando na rede, né? Ele então, tá jogando uma rede, assim como esse pescador, pra tentar resgatar esse vaso que teria um djinn dentro. E de fato ele consegue. Ele tá com problema de sono nesse episódio. É bem interessante. Sim. Mas a relação é toda igual, sabe? Se pegar, tipo, Vera no Mundo do Arco-Íris, que é um desenho que a nossa filha assiste ali. E tem gênio também, os desejos que a árvore concede e tudo mais, né? Uhum. Então é uma coisa que tá... assim, muito dentro da nossa criação, da nossa cultura, né? Os gênios. Por quê? Assim porque como duplo também, né? São personagens arquetípicos, né? A gente vê em livros, filmes, desenhos, né? Em peças de teatro, enfim, tá em tudo. Essa origem, né, do gênio, ela é genial. Não, de fato, né? Esses personagens arquetípicos foram apropriados por todas as artes, né? E esse gênio de As 1001 Noites, dessas adaptações que a gente tá optando em trazer pro podcast, mostra sempre esse gênio como um gigante, terrível, amedrontador. Então ele é um ser muito grande. Tanto é que essa é a sacada do pescador, fala: mas olha o teu tamanho, duvido que você cabia nesse vaso, né? Então ele realmente ali é a inteligência
ante a raiva, porque a gente vê que esse gênio aprisionado, ele é muito enraivecido, né? Tá preso no gênio, ele sai putaça. E voltando aqui para a quadrangulação que eu tava fazendo. Vamos ver se você pegou essa informação. Por quantos anos ele ficou preso até o pescador o pescar? 4 séculos, não foi? 400 anos. A gente tem de novo a quadrangulação aqui. Então, e chegou o pescador que jogava 4 vezes e o pescador tinha 4 pessoas sobre a sua guarda, que era a mulher e 3 filhos. Nessa versão de conto não fala, mas nas outras... Eu li várias versões desse conto. E nas outras todas falam, inclusive nas análises, no conto terapêutico, isso é uma das coisas que trata, assim, que esse é um homem que tem responsabilidades sociais. Por isso que quando ele tá ali em vias de morrer, né, que ele é ameaçado de morte, ele toma uma atitude rápida para continuar conseguindo proteger os seus. E ele usa da inteligência para isso, né? Ou seja, pobre, trabalhador, mas super inteligente, a inteligência vence a raiva do gênio. Então essa reviravolta é bem interessante. Eu acho que esse arquétipo do gênio também ele faz a gente aprender coisas, por isso que ele existe até hoje, né? A gente ainda usa, ele faz a gente aprender coisas sobre nós mesmos, né? Que esse lance de cuidado com o que você deseja. Ou que quando você tem o que você tanto desejou, né? Qual que são as consequências disso acontecer e a forma de você ter cautela, né? Também. Quando esses desejos que você tem tão fervorosamente chegam, né? Como que você deve agir ou como você deve não agir pra ir totalmente desesperado atrás de uma coisa que você quer muito, né? Que às vezes é só um desejo, assim, superficial que tá na tua cabeça, que você acha, se eu tiver aquela moto ali, minha vida vai mudar de patamar, eu vou ser outra pessoa se eu tiver, né? Daí você vê que você consegue aquilo, você vê, não mudou nada do que, né? Do que tava dentro de mim. Então acho que o gênio, ele tá até hoje na nossa cultura para representar muito isso, sabe? Desse perigo e essa cautela que a gente tem que ter com os desejos. Muito bem notado. E tem dois ditos, assim, populares que estão nas entrelinhas desse conto de forma bem presente. Um é ver para crer, né? Duvido que você caiba, né? Só se você entrar aqui que eu vou acreditar. E pagar o bem com o mal, que eles usam esse termo, né? Usam umas 2 vezes. Como que você vai pagar o bem com o mal? Eu te libertei aí, te tirei desse mar há tantos séculos. É maldição, assim, mas depois no final eu tenho que te matar, porque eu tenho que te matar. E assim vai. E o que também é interessante a gente falar, além desse duplo caráter, né, bem ou mal, é que os ifrits, né, os gênios, eles seriam, então, são seres da mitologia árabe, né, dessa mitologia popular, tanto é que a história que chega à boca de Sherazade, que ela conta para o sultão sobre o pescador e o gênio, ela teve toda essa mastigação popular, né? A Sherazade era uma mulher muito inteligente, que lia muito, né? Muito entendedora, sábia, e ela conseguiu então quebrar esse ciclo de matança que o sultão fazia com todas as mulheres, porque ele foi traído, né? Então ela conseguiu contar essas histórias e envolvê-lo. Mas os ifrits seriam os primeiros a serem criados, eles eram muito poderosos, né? Os primeiros seres a serem criados, eles vieram do vapor de Deus, por isso... As fumaças. Isso, exatamente. Então, por eles terem vindo do vapor de Deus, é que eles ganham esse tamanho gigante ao saírem do vaso ali, da cerâmica. E o Salomão, então, para fechar, foi o homem, né? O rei Salomão, que encontrou os meios mágicos de encerrar, né? De escravizar, digamos assim, esses seres demonizados, assim, dentro do vaso. O Salomão, ele tem essa questão de ser um homem muito sábio, né? E a gente tem diversas histórias no entorno dele, né? Tem o templo gigante, né? As tábuas dos mandamentos, a arca da aliança e tudo mais. Mas essa é uma história paralela que não tá na Bíblia. É interessante porque a gente ouve dizer que o Salomão fez vários pactos para ele ter toda a inteligência que ele tinha. Tem uma passagem na Bíblia em que ele recebe, de fato, essa sabedoria de Deus. Mas tem também várias historietas que falam que ele, para ser tão sábio, ele fez esses pactos, né? E uma delas é magia negra mesmo, sabe? Para ele ter o poder de encerrar esses
seres vaporosos aí nesses vasos por milhares e milhares de anos. E parece que ele conseguiu 71, só um escapou. Daí eu fiquei pensando, será que esse gênio aqui da história não tem a ver com o que escapou e tal? Então, tem... Curioso. É uma cadeia de histórias, assim, muito grande, né? Então, que As Mil e Uma Noites, né? Foi isso que fundamentou muito do que a gente acredita, que a gente conhece, assim como mitologia grega, né? Eu acho que As Mil e Uma Noites também ajudaram muito nisso. E estão aí na nossa cultura até hoje. Livros milenários, né? Que fazem uma diferença, assim... Não tem, né? Você conhece as histórias, elas são usadas e reutilizadas e ganham novas roupagens. E sempre muito importante. Isso aí. Muito bom. Tem mais ainda dos Mil e Uma Noites? Tem bastante coisa que a gente poderia trazer, né? Eu quero lembrar o nosso leitor de ouvido que quando a gente trouxe Aladim e a Lâmpada Mágica, a gente fez um debate bastante em relação ao mundo árabe, né? Inclusive lembrar que nos primórdios a China fazia parte desse universo islâmico. É muito importante a gente falar do quão a religião é importante num texto como esse, né? Então, eu tô falando de Rei Salomão, que foi um cara que existiu de fato, que tá na Bíblia, ali na literatura judaica, mas aqui nessa história árabe, a gente tem que quando não dá certo a jogada da rede, o que ele faz? Ele é um homem de fé, ele é um pai de família. Ele para e reza. Em 2 momentos ele roga a Alá, né? Essa questão, o islamismo, ele tá presente nas histórias de As Mil e Uma Noites. Então a fé é sempre algo muito presente, né? E o Salomão também era um homem de fé, tanto é que conseguiu esse império gigantesco, né? Rei de Israel como foi. Então tem muita coisa legal, assim, pra gente refletir. Mas isso que você falou de cuidado com o que você deseja é o grande do episódio de hoje. É o grande moral, talvez. Se você tivesse 3 desejos, Lucas, quais seriam? Não fale, só pense. Não, eu não vou desejar nada, porque com o que eu conheço das histórias, dá ruim quando você deseja. Então não deseje, só batalha, vai atrás, organiza a vida. E devagar e com cautela, né? Então, que as coisas vão acontecendo. A gente, aqui no Leitura de Ouvido, a gente quer fazer... Acontecem mudanças, né? Eu acho que é importante acontecer. Nosso podcast é muito diferente de quando ele começou. Então, eu acho que é importante a gente ir se adaptando, né? Teve esse lance do YouTube também que a gente ficou, vamos tentar produzir conteúdo... Não depender só da parte do audiolivro, né? Ali, mas produzir esse conteúdo literário em geral, né? Que a gente garante mais a longevidade do podcast. Então, a gente faz mudanças aqui sempre pra melhorar. E pensar que isso no começo a gente só fazia de bastidores, né? Você e eu ali, a gente fazia um episódio, ficava debatendo ele sem gravar. Até o dia que a gente... Putz, vamos gravar isso, né? Então a gente vamos botar pra jogo? A gente tem várias ideias, inclusive, né? Uma delas a gente não tá fazendo essa ideia se tornar realidade ainda, mas a gente discutiu várias vezes de a gente fazer um podcast retroalimentado por leitores de ouvido também. Então, tem gente que vai se interessar muito por isso. Usar aí os contos de você que tá ouvindo Poesias. E selecionar a poesia, assim, tipo, como se fosse um concurso contínuo, né? Toda semana. Faz pra mais de um ano que a gente tá pra lançar um concurso do Leitura de Ouvido para receber textos dos nossos leitores, né? E fazer essa curadoria e trazer alguns aqui nessa roupagem que a gente faz. Então a gente tem essa ideia e a gente pretende formular ela de uma maneira melhor aí, que talvez no futuro seja interessante. As pessoas acho que vão ficar muito interessadas em ouvir o conto de quem tá por aí, de quem tá à nossa volta, né? Então, acho que é uma ideia que vai amadurecer. Diz pra gente Mas é um embriãozinho por enquanto. Até o seu comentário, quem sabe, nos ajude a pensar e lapidar essa ideia aí. Outra coisa também que tem os nossos contos, né? A gente tem... A Dayane tem uma porrada de contos, eu tenho poucos. Mas a gente também já pensou em fazer aqui um deles, né? Quem sabe aí. Então essas são a gente revelando aí as nossas ideias pro futuro do ultimamente do podcast. Eu tô fazendo mais poesias, mas tudo bem. Tem bastante conto. Você tem bastante conto. Então são essas duas coisas que a gente pensa aí no futuro do nosso podcast. Deixa o teu feedback falando o que você acha também disso. Lá no Instagram. Será que eu abro uma caixinha de perguntas? Eu acho que abre. Então vou abrir uma caixinha de pergunta aí no Spotify, que você pode responder ali o que você... Na Apple Podcast não dá?
também? Não é podcast não. Só no Spotify. Daí você então também... vai pro Spotify e nos ajude. Responda a nossa caixinha. Veja se isso é algo que possa gerar interesse, ou é melhor a gente continuar com os autores que a gente continua. Enfim, então o feedback é bem importante. Sua opinião é muito importante. Acho que vamos levar essa pesquisa também pro Instagram, né? É legal, lá no nosso Instagram, @leitura de ouvido. Então vamos fazer isso e descobrir o que vocês pensam também. E uma forma de você ajudar o nosso podcast é você entrar no nosso financiamento coletivo contínuo. Você pode entrar em apoia.se/leitura de ouvido, que lá vai ter o nosso financiamento coletivo. Você pode apoiar com qualquer valor que você quiser, ou você pode mandar um pix direto para leituradeouvido@gmail.com. Essa é a chave do pix que você também faz da forma que você quiser, né? Lembrando que no financiamento coletivo lá no site, a partir de R$5 mensais é o que o sistema permite. E no Pix você pode dar a quantia que lhe for interessante. Ali no site é mensalmente, né? Aquele valor vai cair nos E no Pix a gente tem uma galera que faz assim, eu vou te dar um Pix anual. Daí me faz um Pix ali em X mês e que fica dissolvido pro ano todo, sabe? Ou programa, né? Tem gente que programa também todo mês cair o Pix aqui pro Leitura de Ouvido. É importante porque todo mês a gente paga o banco de som e a gente tá aqui toda semana gravando. À exceção da semana passada, a gente vai falar disso ou não? Eu não sei. Precisa. Falei brevemente, né? Vamos falar. Bem brevemente. Que eu estava hospitalizada com a Aurora. Na verdade, a nossa filha precisou de um tratamento de antibiótico injetável. Nunca tinha tomado antibiótico na vida. 4 anos. Mamou até 2 anos e 10 meses no meu peito. E aconteceu uma intercorrência e ela precisou do antibiótico na veia. Então foram 6 dias de hospital e realmente o episódio estava pronto, a parte do audiodrama, né, do Leopoldo Lugones. A nossa gravação que a gente faz aqui no final, que não estava pronta, né? As notas de rodapé não tinham sido feitas. Eu tinha feito todo o estudo, mas a gente não tinha sentado para gravar e não deu, porque a gente teve que ir pro hospital com ela e enfim. O Lucas, mesmo um pouquinho depois, né, ele conseguiu fazer a abertura, colocou o episódio para rodar e quem sabe um dia a gente volte a falar do Leopoldo Lugones aqui nas notas de rodapé. Tá tudo anotado aqui, ó. Muito eu tô legal. Me coçando. Mas a gente tá de volta, né? Nossa filha tá 100%. Tá bem. Tá recuperada. E a gente também tá louco pra dormir no fim de semana, que tá quase chegando. As olheiras. E voltando aos nossos apoiadores, então, se você fizer isso, nos apoiar de uma dessas duas formas, você vai entrar nos nossos produtores executivos aqui no final e a gente fala o seu nome. E tem gente fazendo obra aqui perto. E por isso que a gente precisa do teu apoio pra gente fazer um estúdio também. Que são eles: Adalberto Machado Santos, Adriana Mairink, com a editora Infinita Lisboa, Anderson Luiz Fernandes, Betânia Nascimento, Bruno Ítalo Farias Cruz, Bruno Guedes com o Grupo Danco, Cristiane Bastos Cota, Cláudia Lube, Daniela Caroline de Camargo Veríssimo, Isabel Araújo Alves, Jaqueline Conte, Kênia Garcia Bento Torquato, Lilian Reinert, Marcelo Machado, Maria Lúcia Rick Bardi, Nariel Arruda Borba, Raimundo Gabino dos Santos, Rosângela Marquesi, Sérgio Juarez Rico da Luz e Zenilda Ribeiro. Obrigado aí, apoiadores do Leitura de Ouvido. Obrigado por você nos acompanhar até agora. Espero que você tenha gostado aí desse conto das 1001 Noites. Quem sabe tem muito conto, né? Tem uma são 1001. Será que são 1001 mesmo? Isso aí é só não, eu já estudei sobre isso também. O Mamed Mustafa Zarouchi, que é o grande estudioso, né? Ele traduziu direto do árabe, né, para a língua portuguesa, um professor da USP. Ele catalogou mais ou menos uns 730, se não me engano. Então Mas foi uma porrada de conto. Foi o marketing que colocou. Vamos fazer 1001, que daí vende bem. Sim, mas é muito, muito conto. Eu desconfio mesmo. Que esse 1001 Noites foi colocado na hora que foi... eu acredito que foi tipo pra venda mesmo, sabe? Na hora que foi redigido tudo e foi pra essa venda mesmo. Porque eu acho que antes era talvez algum nome diferente, não sei. Mas a tradução que o Antoine Galland faz para a França é Mille Nuits. 1000 noites. Então faz sentido. E quem sabe uma parte ainda esteja extraviada, sabe? Porque eles vão surgindo, sabe? Em fascículos, em folhas soltas, e vai sendo reunido e compondo esses livros. Quero histórias contadas de boca a boca também, né? Então tem tudo isso. Mas é muito bacana, né? É demais de lindo. Então tá. A gente te vê na próxima leitura. Direção e narração, Dayana Pasquim. Edição, artes de capa e trilha sonora de abertura, de Lucas Piaseschi. Produção, Roca Studios.
Avalie no Spotify e na Apple Podcasts. Siga para não perder os próximos episódios. Inscreva-se em youtube.com/leitura de ouvido. Siga no Instagram Leitura de Ouvido. Fale com a gente no leituradeouvido@gmail.com. E a gente te vê na próxima leitura.